alegria estar aqui, conhecer mais essa parte da grande família de Deus, né? Muito gostoso, estamos ali na casa do pastor e a gente já se sente em casa, né? Como é bom, né? Ser filhos desse Deus tão maravilhoso. Só queria, assim, contar um pouquinho do testemunho da nossa vida, né? Nós somos casados há 39 anos. Não parece tão novos, né? E nos conhecemos dentro de um convento de freiras, da Madre Paulina, num curso de católicos carismáticos para jovens. Meu marido se converteu sozinho, lendo os 4 evangelhos que ganhou num cursilho de jovens. E depois, a história é longa, né? Mas resumindo, ele se tornou um líder na Igreja Católica e eu fui fazer esse encontro de jovens. Eu sou de Itajaí e fui fazer esse encontro numa outra cidade chamada Nova Trento. E lá eu encontrei Jesus e encontrei meu marido, né? Ele é o meu pai espiritual. E um ano depois, exatamente um ano depois que nos conhecemos, nós nos casamos. E quando no nosso cartão do convite de casamento, a gente colocou o versículo que está lá em Josué 24:15, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E esse foi o nosso alvo. Perseguimos esse alvo, né, durante esses anos todos. E hoje a gente pode dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. O Senhor nos deu 4 filhos, 2 homens, 2 mulheres, em 5 anos. 4 em 5 anos. Muito trabalho. E nossos filhos casaram, todos foram crianças juntos, né? Imagina, o mais velho tinha 5 anos, já estava nascendo a 4ª, né? E então, eles casaram, Deus nos levou para Belém do Pará, bem longe, para trabalhar na nossa vida. Por isso, nossos livros é A Casa do Oleiro, né? Que a gente crê que Deus trabalha na nossa vida, formando o caráter de Cristo, é na família. Amém. E usa as circunstâncias, né? Os locais, e para nós foi Belém do Pará, tá na mesa do oleiro. E lá nossos filhos conheceram seus cônjuges, e casaram todos os 4, um cada ano. Todo final de ano tinha um casamento. 2000, 2001, 2003, não, 2002, 2003. E todos foram levantados no ministério também. Então, todos servem ao Senhor Jesus. Temos um filho missionário na África, né? E temos 11 netos, para a glória do Senhor, né? A unção passou. Então, amados, é uma alegria, né? O nosso objetivo sempre foi ser uma família referencial nessa terra. E isso não é glória nossa, mas se nós pedirmos, acontece, tá? Porque quando está escrito lá em Jeremias, né? Deus zela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Então, não é mérito nosso, é graça e capacitação de Deus. Amém. Mas se nós pedirmos, Ele nos dá, segundo a nossa fé. Amém? E não foi assim que o nosso casamento foi a 1000 maravilhas. Nós tivemos muitas dificuldades nos 2 primeiros anos de casado. Muita dificuldade. Quem olhava para nós dizia assim, esse casamento não vai dar certo. Mas uma coisa nós fizemos, como meta mesmo. Nunca dormir com raiva um do outro. Então, nós podíamos ter discussões, às vezes, pontos de vista diferentes, mas chegava na hora de dormir. Muitas vezes, nós não chegávamos a um acordo em certas situações, mas nós dizíamos assim, Senhor, nós não estamos chegando a um acordo. Mas uma coisa nós concordamos, nós queremos dormir em paz. Yes. E o Senhor permitia isso, né? E lá na frente, um dia ou 2, vinha o convencimento dado pelo Espírito Santo. Então, amados, é possível viver um lar em harmonia, tá?
E nesses dias, então, nós vamos estar compartilhando. Não sei se vai ter algum momento só as mulheres, eu gostaria, né? Eu gosto. Mas vamos estar conversando qual é a melhor maneira. E a gente vai estar aqui compartilhando com vocês, né, essa beleza que é ter uma família dentro dos princípios da palavra. Amém, queridos? Amém. A Beth esqueceu um detalhe importante, que ela é filha única, nascida no dia do aniversário do pai dela. Eu conto isso como testemunho para a glória do Senhor. E ela era princesinha da casa. E, cara, como princesinha, criada por duas avós. Então, o sonho de toda a família e dela era que ela casasse com um príncipe encantado, montado num cavalo branco. Aí apareci eu na casa deles, na época líder da igreja católica, forte, líder forte, respeitado. E aí pronto, chegou o príncipe encantado para nossa filha, para minha neta, para nossa neta. E aí casamos. Depois ela foi descobrir que depois do casamento não veio o príncipe para dentro de casa, veio um grande cavalo branco. Verdadeiramente, irmão, literalmente isso. Pensa num alemão mais grosso do que toco de açougueiro. Meu, foi muito difícil, muito difícil. Não estávamos preparados, mas esse orar junto, que a Beth falou, pedia perdão, chorava, pedia perdão para ela, me perdoa de novo, eu fui grosso. Mas grosso, pensa, eu nunca bati fisicamente nela, né? Mas o resto tudo próximo a isso, chegamos, entende? Chutar cadeira, dar soco na mesa, soco na parede, mas chegava na hora, depois vinha um arrependimento, Deus, eu não quero ser assim, Beth, me ajuda. E aí nós orando juntos, eu pedia, me perdoa, ela dizia, não, mas me perdoa também. E aí foi. Os primeiros 2 anos ninguém acreditava no nosso casamento, no fundo nem nós, mas orar juntos, saber que Jesus estava ali, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Essa presença marcante de Jesus, desde o primeiro dia da nossa lua de mel, antes de eu conhecer o corpo dela, nós deitamos, aliás, ajoelhamos e entregamos esse princípio, nós vamos orar juntos todos os dias. E aí, com o tempo, o cavalo foi virando príncipe. E a mudança foi tão grande que eu perdi a crina e a natureza de cavalo. Aleluia, glória a Deus. Amém. Papai, nós estamos aqui com a tua amada igreja, a noiva do Senhor Jesus Cristo. A igreja que é tua, comprada, resgatada, redimida, não com prata nem ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. De toda a vã maneira de viver herdada dos nossos antepassados. Pai, nós colocamos-nos como igreja diante de ti. E diante de Cristo Jesus, o noivo que está preparando a sua noiva para o arrebatamento, santificando-a, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para tirar de nós, ó Deus, toda mancha, toda ruga ou coisa semelhante, e nos tornar santos e inculpáveis para o arrebatamento. Cumpra-se em nós a tua palavra. Aviva-nos, ó Deus, renova a nossa mente pela tua palavra. Queremos conhecer a santa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, e não apenas conhecer, mas também experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Obrigado, Senhor. Conduza-nos nesses dias aqui em Poá, São Paulo. Deus, nessa igreja que já amamos. Pelo primeiro contato, Deus, já algo muito forte bate no nosso coração. Por isso nós temos certeza que vamos ter momentos marcantes para a nossa vida, para o nosso casamento, para a nossa família e para a eternidade. E o arrebatamento em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Por onde nós começamos? Para o ímpar. Ganhei. Os irmãos receberam essa folha, e quem não recebeu, levanta as mãos, tá? Eu queria, antes de apresentar essa folha, eu queria que você pegasse Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Preparem-se, irmãos. Aliás, já pode usar essa folha aqui, ó. Tá?
Já coloca o texto de Lucas na primeira coluna. Ó, tá faltando ali, era bom deixar algumas folhas aqui, ó, quem precisar pega, ou lá na caixa de som, porque terminando, pode pegar outra, não tem limite. O que nós queremos que isso aqui chama-se quadro de aplicação da palavra. Depois que Deus me deu essa estratégia, num dos retiros que nós fizemos em Blumenau, na PIB, Blumenau, um irmão que trabalha com rádio amador me falou que QAP é um código no rádio amador, que significa fala que eu te escuto. É isso, né? Como? Estou na escuta. Então eu não sabia, mas QAP é para você dizer para Deus, estou na escuta. E vou anotar tudo que Deus falar contigo. Amém? Vocês vão ver, nós vamos estudar muitos textos, e você vai botar na primeira coluna o texto que nós estivemos estudando, e os versículos. E na segunda coluna, tá? Aplicação da palavra para a tua vida, o que Deus, o Espírito Santo falar para ti na hora. Não deixe para lembrar amanhã, já era. Então anota na hora o que Deus falou contigo. Maridos, tem homens aqui? Maridos? Estão mais ou menos convictos. Vou perguntar de novo, tem homem, marido aqui? Aleluia. Não espere pela sua esposa escrever. Pega você e anota o que Deus vai falar com você. Amém? Que a maioria dos maridos se encosta. Anota aí, mulher. Não, é para você. Amém? Você é cabeça. Assuma a tua estola sacerdotal. Tá? E depois daqui para frente, anota. Você vai fazer em casa isso, com sossego. Para esse princípio que você aplicou para a sua vida, preste atenção aqui agora, olhem para essa beleza aqui na frente de vocês. Você vai dar uma nota para você e para o seu cônjuge, dentro desse princípio que Deus falou contigo. Dá uma nota, e não é para quebrar pau depois não. É para vocês dois conversar e avaliar a vida um do outro diante da palavra. E na coluna 1, 2, 3, na 4... textos paralelos. Normalmente eu cito alguns textos paralelos. Então, para esse texto que nós estamos estudando, você coloca aqui os textos paralelos. E por último, em casa, você vai sentar, fechar a porta do teu quarto, falar com teu pai em secreto, aquilo que ele falou contigo, e vai colocar aqui proposta de mudança. Eu tenho que mudar. Você vai entender que a encrenca no seu casamento não é o seu cônjuge, nem a sogra. A encrenca é você. Quem tem que mudar é você. Quem tem que morrer é você. Quem tem que pagar o preço é você. Se Cristo vive em você, você vai viver Cristo. Aleluia. Ok? Então você vai colocar o que você tem que mudar. Aí, procure pastores, teu líder, teu discipulador, seja quem for, procure um irmão mais velho, diga, olha irmão, bate uma fotocópia, eu quero mudar, me ajuda. Isso é 1 Pedro 5,5. Jovens, sejais sujeitos aos mais velhos, e todos sujeitos uns aos outros, porque Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Vai pedir ajuda, cara. Não espera a casa cair. Pegue agora comigo Lucas 6. Lucas 6. Tudo está sendo gravado, irmãos, ao vivo. Tá? Depois vai ficar as matrizes, vão ser reproduzidas DVDs para você rever, tá? Para abençoar a sua vida. Claro, se for edificante, né? Se não, deixa longe, cara. Pega comigo Lucas, capítulo 6. Lucas 6. Versículos 46 até o final, a 49. Cara, gostei desse púlpitozinho com essa luz aqui, até a gente enxerga melhor, né? Glória a Deus. Quando eu crescer eu vou ter um desse também. Não adianta, eu não paro, só se fosse portátil. Vamos lá, pega aí. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não, sublinha na sua Bíblia, e não fazem o que eu digo? E não fazem, sublinha, eu uso a NVI, tá?
estudos originais, ela é muito fiel ao original e numa linguagem mais acessível. 47. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Bota o número 1 na frente. Vem a mim, primeiro. Quantos aqui já foram a Jesus? Quantos se entregaram para Jesus? Eu vou contar assim, 1, 2, 3. Aí vocês dizem, yes! Se isso é verdade, é como um amém, mas com convicção. Então eu vou perguntar para você, quantos aqui vieram já a Jesus entregar a sua vida para Jesus? 1, 2, 3. Yes! Yes! Aleluia! Agora, quantos aqui ouvem as palavras de Jesus? 1, 2, 3. Yes! E agora, quantos praticam? Eu não vou constranger. Quantos levam a sério mesmo? Antes de uma atitude ou depois de uma atitude, você pensa o que a palavra de Deus diz sobre isso? Por isso esse aqui é a quadro de aplicação da palavra. Ok? Deixaram alguns numas cadeiras ali no meio, ou aqui no meio, se alguém terminar, pode pegar outro, ok? Então, Jesus diz no 48, esse homem que veio a mim, ou vai no culto, vai no discipulado, vai num grupo pequeno, na célula, e pratica a palavra, esse é como um homem que construiu uma casa, que ao construir uma casa, bota número 1 aí, cavou o fundo. Número 1, cavou o fundo. Irmãos, é o que nós vamos fazer nesse seminário. Se você não gosta, se você gosta desse muito oba-oba, está cheio de programa na televisão de pastor oba-oba. Mas se você quiser cavar fundo, chegar nos alicerces, nos fundamentos de Deus, na sua palavra, é o que nós vamos fazer aqui. Número 1, ele cavou o fundo ao construir a sua casa. E colocou os alicerces aonde? Na rocha. E o que aconteceu? Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, sublinhe bem forte, não a conseguiu abalar. Bateu, tribulação, dificuldade financeira, conflitos matrimoniais, a casa estava ali sendo saqueada pelo inferno, mas não foi abalada. É a nossa história, esses 39 anos quase de casados. Olha, vocês não imaginam, nós contamos nos livros, lá tem alguns livros, depois os irmãos passam lá, contamos erros e acertos da nossa vida, mas como o fundamento da palavra sustentou a nossa casa. Até, literalmente, nós passamos por enchente. Lá em Rio do Sul, em 83, a nossa casa ficou submersa, com carro dentro e tudo. A Beth ganhou a nossa primeira filha, terceira da série, em plena enchente. Quer dizer, pensa a casa que foi batida, mas nunca foi abalada. Aleluia. Porque estava bem construída, sublinha, bem construída. Já está anotando o que Deus está falando contigo? Você já está aplicando? Já está anotando na coluna 2 aí desse texto? O que você aprende e aplica no texto? E o 49? Mas aquele que, olha de novo, ouve as minhas palavras, aqui já nem fala mais aquele que vem a mim, é aquele que gosta de frequentar culto. Gosta de ouvir programa de televisão sobre alguma coisa de Bíblia. Ouve as minhas palavras e não as pratica, número 2. Sublinha bem forte, e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. E olha o que diz aqui na NVI, no momento em que a torrente deu contra aquela casa, olha só, no momento que deu contra aquela casa, vocês entendem, não é o material, é o lar, a família, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Quantos querem isso aqui para a sua vida? Você quer uma casa que vai cair, vai ser destruída?
Porque é interessante que Jesus fala que as duas tiveram tempestade. As duas tiveram maus momentos. Mas qual é a diferença? Ouvir a palavra e praticar, cavar fundo. Amém? Então, nome da ministração de hoje à noite. Bota lá, tem o título da ministração. A família. Tem ali, título da ministração. A família. Propósitos, fundamentos e propósitos. Há um propósito de Deus em constituir a família. Mas quais são os fundamentos para essa família cumprir o propósito de Deus? Bom, ok? Botaram título, a família, 2 pontos. Fundamentos e propósitos. Começa então, vamos começar com Efésios, capítulo 1. Rococó, Galefé. Rococó, Romanos, Cocó, Coríntios, Galefé, Gálatas, Efésios, para ajudar a guardar Todos pegaram Efésios 1, 3 a 6. Essa palavra o Espírito Santo me iluminou não faz muito tempo, alguns meses, e talvez um ano, e cara, foi uma iluminação muito linda e que tem mudado muito. Aqui já pulou. Efésios 6. Alguém tem alguma coisa para me botar aqui em cima? Deixa eu fazer uma coisa. Já achei. Aí. Pronto. Todos pegaram? Efésios 1, 3 a 6. É o texto. Coloca o texto na primeira coluna agora. Segundo texto que nós estamos avaliando e Deus vai falar contigo. Quantos querem? Quantos querem conhecer? Experimentar a santa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua descendência. Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai. Diga comigo, Pai. De nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. 4. Porque Deus nos escolheu, sublinha isso, meu irmão, minha irmã. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo. 1, 2, 3. Yes! Você já estava no coração do Pai antes da criação do mundo. 1, 2, 3. Yes! Isso é muito tremendo! Se seu pai e sua mãe disseram que você é fruto de um acaso, que você não era para ter nascido, mentira! Você já estava no coração do Pai antes da criação do mundo. Uau! Uau! Ei Deus, que Deus é esse? Já pulou de novo aqui. Pronto, vamos lá. Agora, olha só, irmão, 5. Em amor, nos predestinou. Peraí, eu vou reler o 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Dá um glória a Deus. Não é para frequentar uma igreja, irmão. Não é para viver uma vida meia sola. Esse texto aqui é paralelo com Efésios 5, 22 a 33, que nós vamos ver depois, Cristo e a igreja. Em amor, versículo 5, nos predestinou para sermos adotados como? 1, 2, 3. Yes! Diga, eu sou filho de Deus, o Deus Criador. Já estou no coração dele, antes da criação do mundo. Yes! Que Deus é esse? Que Deus é esse? Oh papai, Pai,
Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Bom, isso que nós vamos estudar agora, o bom, há um propósito em Deus. Desde antes da criação do mundo, é ter família, é ter filhos, através de um homem e de uma mulher. Vamos ver isso com detalhes. Aleluia. 6. Estão adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. 1, 2, 3. Yes! Então Jesus não veio para que nós mudássemos de religião. Jesus não veio para que a gente dissesse, agora eu sou evangélico, agora eu só ouço música gospel. Não! É para ser filho, só, e isso basta. Mas então vamos ver o projeto original? Como começou? Quantos querem ver? Óbvio, então, se foi antes da criação do mundo, que Deus já nos tem como filhos no seu coração, Ele criou o mundo para quê? Para ser pai. É o que está dizendo o texto. Ele criou o mundo para ser pai. Vamos lá, Gênesis 1 então. Esses todos acham fácil, né? Gênesis 1. Todos pegaram? Gênesis 1 e depois o 2. Gênesis 1 e 2. Isso, estou gostando de ver, maioria anotando mesmo, glória a Deus. No princípio Deus criou os céus e a terra, para quê? Para ser pai. Olha só, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. Agora, sublinha bem forte, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito aqui é Ruach. É o sopro, o vento, o hálito, a mente de Deus, na forma do Espírito, estava sobre aquele caos. E aí vocês sabem o que aconteceu. Agora eu quero que vocês cheguem no 11. 11 no 12. Vem um segredo aqui tremendo, irmão. Tremendo, irmão. E disse Deus, cubra-se a terra de vegetação. Pergunto para vocês, vegetais têm vida ou não têm? Hã? Tem vida? Claro, né? Plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam, sublinhem, sementes de acordo com a sua espécie. Sublinha isso, meu irmão, bem forte. Tudo que tem vida se multiplica segundo a sua espécie. Olha só que Deus é esse. Versículo, e assim foi, 12. E a terra fez brotar vegetação, plantas que dão, sublinhe de novo, dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem semente de acordo com as suas espécies, e viu Deus que ficou bom. Pergunta, se você quer colher milho na sua casa, você vai plantar o quê? Milho. E esse milho vai produzir milho. E vai multiplicar milho. Pulem agora para o versículo 21 a 25. 21 a 25. Pegaram? Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas, sublinhe, de acordo com as suas, e todas as aves de acordo com as suas. Então, se você quer criar, vamos dizer, a canarinho da telha, ou canarinho belga, você vai colocar o quê? Na gaiola? Um casal de canarinho belga, eles vão multiplicar segundo a sua espécie. Não vou entrar em muito detalhe aqui, irmão, só quero chegar no princípio. Assim Deus criou também, versículo 21, os grandes animais, de acordo com as suas espécies. E viu Deus que ficou muito bom. 22. Então Deus os abençoou, dizendo, olha só, Deus os abençoou, Baruque.
dizendo: sejam férteis, multipliquem-se, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. E passaram a tarde e a manhã, e esse foi o 5º dia. Deus está produzindo seres vivos que se multiplicam segundo a sua. Anote esse princípio: se multiplicam segundo a sua espécie. São férteis. Vamos lá, 24. E disse Deus: produzam a terra seres vivos, sublinhe de novo, de acordo com suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com sua espécie. E assim foi. 25. E Deus fez os animais selvagens de acordo com suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que tudo ficou bom. E agora, irmãos? Agora vem o suprassumo do coração do Pai. O suprassumo da criação. Então disse Deus. Está no singular ou plural? Hã? Disse Deus. Está no singular ou plural? Singular, irmão. De quem foi a iniciativa? Do Pai. Façamos, Ele chamou o Filho e o Espírito, tudo o restante, o universo, essa coisa linda que nós estamos vendo, que o homem está tentando explorar. Deus simplesmente criou com uma palavra: haja! E o Espírito trouxe, mas aqui não, agora os três juntos vão fazer a obra-prima do coração do Pai. Yes! Pode gritar mesmo, meu irmão. Isso é muita alegria. Isso é revelação dos fundamentos, cavar fundo, para entender por que você é um homem, por que você é uma mulher, por que vocês estão casados. Então, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Olha, segundo a sua espécie. Agora tem uma espécie, se a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele. Continue, pule para o versículo 27. Criou Deus o homem, a sua imagem. Agora só um. A imagem de Deus o criou. Agora, homem e mulher, macho e fêmea, os criou. Olha só agora, irmão. 28. E Deus os abençoou e lhes disse: o quê? Sejam férteis, multipliquem-se. O quê? Multipliquem-se o quê? Que espécie? Mas que espécie? A minha imagem, o meu DNA. 2:7, já vamos ver o versículo 2:7. Deus soprou o Espírito, colocou a natureza de Deus no homem. E agora disse: multipliquem-se segundo a minha espécie, a minha imagem, a nossa imagem, Pai, Filho e Espírito Santo. Irmão, esse é o propósito de Deus para o casamento, para uma família. Obrigado, querido. 1, 2, 3, everybody. Yes! Every ovelhas. Yes! Everybody, every ovelhas. Irmão, isso é muito tremendo, irmão. Ou Deus se enganou. Deus errou no cálculo. Será? Deus não há sombra de variação. Deus os abençoou, ele disse, como ele disse para os animais: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra e domine. Pegue o capítulo 2 agora, próximo texto, 2:7. Deus ajuda-nos a entender isso. Espírito Santo, dependemos de Ti. É tão simples que é complicado para nós, é verdade, irmãos? É tão simples que é complicado para nós. A simplicidade do Evangelho, simplicidade da palavra de Deus. 2:7,
Olha só. Então o Senhor Deus formou, está no singular ou no plural? Singular. Quem quis botar a mão na massa? Quem? O Pai. Eu vou fazer. Os dois estavam juntos, o Filho e o Espírito. Mas quem botou a mão na massa? Quem reproduziu-se? O próprio Pai. Desde antes da criação do mundo. Aqui estamos vendo a criação e o objetivo em criar o homem, a mulher e o casamento, irmãos. A família. Reproduzir Deus. Vamos chegar lá em Malaquias ainda. Não sei, irmãos, até meia-noite, tá bom? Se alguém tiver que pegar ônibus, pegue. Não tem problema, irmão. Se tiver sono, fica em pé. Não tem problema. Que nessas horas que o negócio é muito Bíblia. Vem aquele tal do demôniozinho do sono, sabe aquele? Ele senta aqui na testa da gente e fica. Não perca. Pode ficar em pé. Mas não perca, irmão. São coisas muito. Estamos cavando fundo, amém, irmãos? Estamos cavando fundo, para ir lá na rocha. Tá? 2,7 então. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e... Ruach. Soprou, colocou a sua essência. O espírito do homem se encheu do espírito e da vida do Pai. Yes! Agora eu vou realizar o meu sonho. Aí vocês sabem o que aconteceu. Deus formou a mulher, tirou, aliás, aí continua, né, o 7, né, perdão. Soprou em suas narinas o fôlego de vida. Qual vida? A vida de Deus. E o homem se tornou um ser vivente, diferente de todos os animais, porque ali tinha o sopro, a natureza do Espírito, do próprio Deus, como Pai. Que coisa, irmãos. E aí chega depois, no versículo 18. Versículo 18 ainda, Gênesis 2, versículo 18 agora. E o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Por quê? Por quê? Deus sempre quis ser, desde quando? Antes da fundação do mundo. Então, peraí, está aqui a minha imagem, o meu ser, o meu primeiro filho. Agora, como é que ele vai se reproduzir? Não é bom que o homem esteja só, ele não ia se reproduzir. Ei, Deus! Coisa linda. E o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Aqui tem palavras no original tremendas, que eu não vou entrar hoje. Tá? Homem, alguém que auxilie e lhe corresponda. A que? Auxilie o quê? A produzir filhos para o Pai. 1, 2, 3. Yes! Tinha que ter a fêmea para reproduzir. Nesse livro aqui, irmãos, eu explico com detalhes isso. Restaurando a família pelo plano de Deus. É muito tremendo isso daqui. O homem perfeito, do próprio DNA do homem, do lado do homem, Deus tirou a mulher. E agora, irmão, vá para 21. E o Senhor fez o homem cair em profundo sono. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Irmão, essa palavra aqui no original é a mesma que foi colocada a lança no lado de Jesus. Começou quem? Depois da morte de Jesus, de correr todo o seu sangue e água, nasceu a igreja, a noiva de Cristo. Do seu lado, a mesma palavra no original que está lá. Tocaram-lhe a lança, não quebraram os seus ossos, trocaram-lhe a lança e do seu lado correu sangue e água. Começou a igreja, que vai ser arrebatada agora para o grande casamento do Cordeiro nos céus. Ei, que Deus é esse? Oh Deus, vamos lá. Colocando o lugar com carne, fechando o lugar, 22. Com a costela que havia tirado do homem,
o Senhor Deus fez uma e levou até ele. Quer dizer, da mesma natureza. E espírito do homem formou a mulher. E agora, olha só, irmão, que coisa mais tremenda. 23. E disse então o homem, imagina que mulherão que era. Que mulherão que era. Disse o homem, então, esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Aí tem ish e ishash. Tem duas palavras, uma sai da outra, tá? E depois lá na frente aparece muitas vezes. Ela será chamada mulher, porque do homem foi, sublinhe isso, irmão, do homem foi tirada. Sublinhe. Agora, olha a sequência. O mesmo Adão, profeta, aqui. Por esta razão, qual razão? Porque a mulher foi tirada do homem, do corpo do homem saiu a mulher. Para quê? Para auxiliar, completar o homem. No quê? No projeto. Qual projeto? Filhos para Deus. Vou mostrar biblicamente para vocês, passo a passo, irmãos. Tenho paciência. Amanhã nem volta mais se ficar pesado. Mas não vai ficar. Amém? A igreja está aberta ao Espírito Santo. Ama a palavra, amém? Salmo 119. Olha, vamos lá, então continua aqui. Por essa razão, qual razão? Que a mulher foi tirada do homem. Por essa razão, deixará o homem pai e mãe, nem havia pai e mãe, sogro e sogra. Se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só. Essa palavra aqui, ó, deixará pai e mãe, no original é azab, significa soltar, afastar-se de, deixar para trás, e se unirá a sua mulher. Esse verbo unirá, no original é dabak, é grudar-se, colar, permanecer unido, irmão. Olha que coisa tremenda. Primeiro Deus tira a mulher tira o homem, a mulher do homem. Agora os dois, Deus diz que deixando o pai e mãe, os dois se unir, relação sexual, e se tornam de novo um só ser. Que ser? Qual ser? Do próprio Deus, a própria natureza de Deus. Então, o homem, a mulher saiu Quando uma mulher e um homem têm uma relação sexual, se unem numa só carne, no original diz grudar-se, colar, permanecer unido. Por isso que esse versículo de Jesus cita tanto no Novo Testamento. Por isso que é tanto citado de ponta a ponta. Casamento é coisa séria para Deus. Ou reproduz filhos de Deus, ou reproduz filhos do diabo. Não tem meio termo. Deus não muda, nem mais ou menos. Não. Deus não muda o seu projeto. Ou vocês, como marido e mulher, como jovens que vão se casar, buscam ser a imagem agora, Romanos 8, 28, 29, do próprio Filho Jesus, e lutam para ser os dois a imagem de Jesus. Vocês vão reproduzir o quê? O próprio Filho, Jesus Cristo, que é a imagem do Pai. Hebreus 3, vamos colocando esse texto paralelo, irmãos. Romanos 8, 28 e 29, pode colocar Hebreus 1 a 3, que o Filho, antes Deus falou pelos profetas antigamente, mas agora Ele fala pelo Filho. O Filho é o verbo que se fez carne. Qual o verbo? Façamos o homem à nossa imagem. Meu Deus, que coisa. O homem e a mulher estavam nus, viviam nus e não sentiam vergonha. Capítulo 3. O que aconteceu? Aqui apareceu o primeiro homem banana. O primeiro PM, não é polícia militar, é pau mandado. Primeiro homem PhD, pobre homem dominado. Não vou entrar em detalhe, mas nos originais aqui é muito rico, irmãos. Eva sabia o que Adão tinha ensinado para ela. Adão recebeu de Deus. Noé, sozinho, não existia Eva.
Deus disse para ele: o dia que você comer desse fruto, você morrerá. E ele ensinou para Eva, é visível que quando a serpente começou a falar, não, mas Deus falou, não foi assim, Deus falou, ela sabia direitinho, mas foi seduzida. E o pior, ela tomou do fruto e deu ao seu marido. No original ele estava cotovelo a cotovelo com ela. Ele assistiu tudo e preferiu mais morrer com a mulher do que viver com Deus. Meu Deus, a maioria dos maridos hoje é assim. Primeiro, nem procuram saber o que Deus diz a respeito das coisas. Aí o que a mulher diz, que os filhos fazem, não tem uma linha de Deus, palavra de Deus para governar uma casa em Deus. Na canela essa, hein? Na canela. O que aconteceu, irmãos? Para quem Deus foi pedir conta? Quem pecou primeiro, Adão ou Eva? Eva, mas de quem Deus foi pedir conta? De quem Deus vai pedir conta? Do seu lar, meu irmão. Aquele texto que nós lemos em Mateus 6 fala do homem que que se entregou a Jesus, ouvia a palavra e praticava. Ele construiu essa casa bem alicerçada. Você busca a palavra, meu irmão? Você luta pelos valores da palavra dentro da sua casa? Deus vai pedir conta para você, querido. Mas a minha esposa, ela é forte. Ela tem liderança na igreja, meu irmão. Isso nada foge da tua responsabilidade. Deus não muda. Ou Deus é o cabeça de Cristo, e Cristo é teu cabeça, e você é o cabeça da mulher, senão quem é o cabeça da sua casa? Não é Deus nem Cristo. Minha irmã, se você é muito mandona, jararaca, tem o dom de língua, pá. Cuidado, meu. Deus não muda os seus princípios. Deus, como é que eu vou fazer, Deus? Aí o que aconteceu? Deus foi ter com um homem. Pegue o versículo 9. Versículo 9, Gênesis 3, 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem, sublinha bem forte isso, perguntando: onde está você? Vê que não está no plural. Negócio de Deus é com você, meu irmão. Você que é solteiro, não embarca em qualquer uma, cara. Não pega uma mulher que já é linguaruda, bocuda, já quer mandar em ti. Cai fora. Por mais bonito que ela seja, um dia pode ser que o violino se torne violoncelo. Mas o que ela é por dentro, esse permanece e aperfeiçoa. E ele respondeu, o banana, 10. Ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo. Olha só, porque estava nu, por isso me escondi. Chega, meu irmão, de se esconder da tua responsabilidade diante de Deus, por buscar a palavra e colocá-la em prática dentro da sua casa. É para você que Deus vai pedir: onde está a tua esposa? Onde estão os seus filhos? Não pense que você vai subir e ele vai ficar. Ou você leva ele junto ou você fica no arrebatamento, porque Deus não vai mudar. Como Noé, Deus perguntou, 11: quem lhe disse que você estava nu? Tudo você, irmão, sublinhe tudo no singular. Deus não tratou com Eva, depois sim, mas primeiro com Adão. Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Disse o homem: olha só o banana, vê se tu não tem alguma coisa em comum, meu irmão. Foi a mulher que tu me desse. É mulher, a culpa não é minha, é dela. Olha, irmãos, o Deus da Bíblia é o mesmo, tá? Deus não quis nem saber. A mulher que tu me desse por companheira. Antes ele disse: esse é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Soltou foguete, fogos de artifício. Agora está dizendo: essa encrenca que você arrumou para mim. Eu orei tanto, Deus, agora veio essa coisa. Não, essa coisa é coisa porque você não é homem em casa. Você não representa Cristo. Mas nós vamos ver isso biblicamente também, irmãos. Fica tranquilito, amanhã nós vamos abordar isso.
Amanhã os homens não querem vir. Amanhã vai ser que nem a mulher quando não quer ter relação com o marido, ela está com dor de cabeça. Amanhã os maridos não estão com dor de cabeça. Eu acho que eu não posso ir hoje à noite, estou com uma dor de cabeça. Não sei se acontece isso aqui em Poá. Vamos lá. Disse o homem, foi a mulher que me desse por companheira, que me deu do fruto, e coitadinho de mim, eu comi. 13, o Senhor perguntou então à mulher, o que foi que você fez? É individual, está vendo? Respondeu a mulher, a culpa não é minha, é do diabo. É do diabo. E o que se multiplicou aqui, irmão? Não vou ler o que aconteceu. A mulher com dores de parto, vai ter dor de parto. Mulherada hoje, quando recebe a notícia, está grávida. Primeira coisa que ela pensa, cesárea. Para não ter dor. Não, dor faz parte para você lembrar a morte de Jesus também. Ele comparou a dor de parto da mulher com o seu sacrifício. Está lá, se vocês quiserem colocar isso no versículo 15. Bota um paralelo lá, tá? De João 16, 21. Só põe na Bíblia isso aí, tá? Se quiser, senão depois pergunta para mim, tá? Quando Jesus em João 16, 21, desde o 17 ao 24, ele compara a dor de parto da mulher ao seu sacrifício na cruz. É um momento de dor, mas depois a alegria de ver um novo ser. A mulherada foge disso hoje, misericórdia da sister. E ao homem, o pecado do homem prejudicou toda a terra, irmão. A mulher, só ela sofreu a consequência do seu pecado, mas por causa do pecado do homem, a terra se devastou. O que aconteceu em seguida? Os filhos de Adão e Eva, que eram para nascer filhos de Deus, o que nasceu? Caim e Abel. O que houve então já? Primeira coisa que a Bíblia relata aqui. Os filhos que eram para ser a imagem de Deus, foram a imagem de Satanás. Veio para roubar, matar e destruir. Chegamos no capítulo 6. Capítulo 6 de Gênesis. Olha só. Então, princípio criacional de Deus, tudo se multiplica segundo a sua espécie. Deus criou o homem e colocou no homem o quê? O seu sopro, a sua essência, o seu espírito para multiplicar o quê? Filhos para ele. Tirou do próprio homem a mulher e depois mandou eles se unir de novo no matrimônio, no casamento, na relação sexual, para que da força do homem, da semente do homem, chamado espermatozoide, fecundando o óvulo da mulher, nascesse a natureza de Deus em seus filhos. Mas o que se multiplicou na terra? Capítulo 6, versículo 1 de Gênesis. Capítulo 6, versículo 1. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, lhes nasceram filhas. Olha só o 2, irmãos. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. Violão, violino. E escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Esse escolheram para si, aqui no original é tomaram para si. É a palavra lakash, no original. Olha só. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, o meu espírito, o mesmo, o ruach, que Deus colocou no homem, não contenderá para sempre com ele, ele só viverá 120 anos. O que Deus fez? Quantos tempos os homens viviam até aqui? 600, 700, 800 anos. Imagina que multiplicação dava. Só que em vez de multiplicar filhos para o pai, multiplicaram o quê? Filhos do homem, na natureza do homem. E a natureza do homem era pervertida. Depois na sequência cheia de violência. Agora, Giovanni, o que é aqui? Filhos de Deus viram que as filhas dos homens. Querem saber? Querem? Querem que eu explique para vocês? O que são os filhos de Deus? O que são as filhas dos homens? Querem? Eu não vou explicar não. A Bíblia explica. Vamos lá, volta um pouquinho então. O que são os filhos de Deus e o que são as filhas dos homens? Aqui havia genealogicamente duas descendências. A descendência de Caim e que era para ser de Abel. Mas Caim matou Abel. Aí Deus desistiu. Será que Deus desistiu de ter filhos de Deus na terra?
Será que Deus desistiu? O que vocês acham? Então peguem comigo, capítulo 4 de Gênesis, versículo 17. Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois, Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho, filho do homem, Enoque. E Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael, Metusael, Lameque. Sexta geração de Caim, filho do homem. Olha só, irmãos, versículo 19. Põe um asterisco no lado do versículo 19. Lameque tomou 2 mulheres. Primeiro relato de poligamia. Descendentes de quem? Descendentes de quem? Do homem. Lameque. 2 mulheres. Tem coisas aqui tremendas. Olha só o versículo 23. Disse Lameque às suas mulheres. Poligamia. Ada e Zilá. Ouçam-me, mulheres de Lameque. Escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu. Olha só, irmãos. E um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes maldito. Olha os filhos dos homens. Olha os filhos da descendência de Adão e Eva, que era para ser filhos de... E Caim matou Abel. Aí Deus desistiu do plano. Será? Será que Deus desistiu do plano? Não. Então leia comigo então do versículo 25 em diante. Capítulo 4 ainda de Gênesis, agora o versículo 25 em diante. Olha só. Novamente Adão teve relações com sua mulher. E ela deu à luz a outro filho, a quem chamou de Sete. Vocês sabem o que significa Sete? Compensação. Meu Deus. Compensação. E chamou de Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho. Olha só, sublinhe bem forte. No lugar de Abel. O propósito continua. Visto que Caim o matou. E olha só agora, e também a Sete nasceu um filho, que deu o nome de Enos. Sublinha, irmão, bota um asterisco bem forte na sua Bíblia agora nesse final. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. 1, 2, 3, yes! Deus não desistiu de ter filho, de fazer uma genealogia de homens que buscam verdadeiramente o Deus da criação. E 1, 2, 3, yes! Yes! Então, quando se misturarem casamentos da genealogia de Sete, filhos de Deus, com genealogia de Caim, a perversidade entrou na terra. Ei, quantos solteiros temos aqui? Solteiros, pessoas que não são casadas ainda. Levanta a mão, cara. Mesmo se o desodorante venceu. Não tem problema, faz assim, para não sentir o cheiro. Isso, não brinca com casamento. Casamento é coisa séria. Não fica se relando, não fica. Porque se você fica, Jesus vem e você fica. Não brinca. Quantos são casados aqui? Não brinca com o seu casamento, meu irmão, minha irmã. Não brinca. Há um projeto de Deus antes da criação do mundo, de ter uma genealogia. Agora eu me embaralhei. Genealogia. Quase que eu disse uma ginecologia. Uma genealogia santa de homens que buscam o Deus da Bíblia, o Deus da criação. Aleluia. Não entrega seu filho para ninguém, sua filha para ninguém, se não for em Deus e para Deus. Aleluia.
nos nossos filhos, irmão. Desde quando nós tínhamos a notícia da gravidez, a Beth teve 3 abortos antes de nós termos o primeiro filho. Aliás, e mais um detalhe, logo recém-casados, eu trabalhava, sou formado em tecnologia de alimentos, eu trabalhava na indústria de pescados, fábrica de sardinha e lata. Então eu trabalhava no lado do forno a 120 graus, supervisionando, gerenciando. Depois ia lá para a câmara, menos 28 graus. Aí logo recém-casado começou a me dar uma dor no ouvido, inchou o ouvido. Fui no médico, o médico disse, deve ser uma otite. Vai, daqui a pouco fomos ver a cachumba que recolheu. Aí o médico disse, você nunca vai ser pai. Está esterilizado. Imagina se não tivesse dado cachumba. 7 gravidez. Depois disso, miserica do brother. Nossa vida é um milagre. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, quantos creem nisso que eu estou falando? Que Deus sempre quer manter uma genealogia de homens fiéis, que vão formar filhos fiéis. Pegue agora então no capítulo 6. Olha só que coisa tremenda, irmãos. No meio de toda essa perversidade, vamos ler do versículo 5 em diante. 6, 5, Gênesis 6, 5. Olha, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o... Mas por quê? Porque os filhos de Deus se misturaram com as filhas do mundo, de Caim. Casamento, irmão, quer botar texto paralelo aí? Coloca aí já 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6, 14 a 18. Que comunhão há entre luz e trevas? Cristo e Belial? Nunca! Jovem solteiro, não chegue perto de uma menina que não seja uma santa. Se ela já vier com roupa muito degotada para ti, querendo mostrar os peitos, cai fora, cara. Mas eu não olho. Se não olha, o teu caso é pior, depois tem que ministrar. Outro assunto. Meninas, se vem algum menino, mesmo aqui da igreja, que começa a querer passar a mão, querer dar beijo, cai fora, minha irmã. Isso é padrão do mundo de casamento, sujo. Hebreus 13, versículo 4. Digno de honra entre todos vocês seja o casamento e o leito conjugal, o coito, conservado puro, porque Deus julgará os imorais, os que se metem em relações antes do casamento, e os adúlteros que se metem de fora do casamento. Deus julgará, irmão. Deus não muda, porque o plano dele é um só. Meu Deus. Então, por causa do casamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens, misturaram a natureza, a perversidade tomou conta. Não só perversidade já vai fazer. Agora, então o Senhor Deus arrependeu-se, versículo 6, 6. Então o Senhor Deus arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Por quê? Qual era o coração dele? Ter filhos, e através do homem multiplicar filhos, ser pai, encher a terra de filhos. 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Irmão, se você é homem, pega a tua Bíblia agora, não deixa na mão da tua mulher. Pega a tua Bíblia, pega uma caneta, se não tiver, pede para alguém emprestado, rápido. E põe um asterisco no versículo 8, no versículo 9, aliás, versículo 8 e 9. Põe um asterisco. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. 9. Essa é a história da casa, da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, sem cão já fez. Nós sabemos o que aconteceu daqui para frente. O que Deus precisa nessa geração? Homens como Noé, que vão multiplicar filhos para Deus. Porque os filhos veem no pai a imagem de, na mãe
aquela que auxilia isto, manter o lar com a presença de Deus. E aí que se vocês vão ver, é tremendo o que acontece, irmãos. Agora eu queria mostrar para vocês que Deus nunca desistiu até chegar Jesus. E agora em Jesus qualquer um de nós pode entrar no plano eterno de Deus de novo. Yes! Pega comigo agora em Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Kalamanai shekerobadai. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Lucas, capítulo 3, versículos 21 ao 38. Olha só, irmãos. Shekarakandalamadai. Chorekemamadai. Pegaram? Todos localizaram? Lucas capítulo 3, versículos 21. Aqui Jesus entrando no ministério. Antes de entrar no ministério, olha só a identidade desse Pai do céu. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Todos localizaram? Lucas 3, 21. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu, irmãos. Olha os três aqui, ó. De novo. O Espírito Santo desceu na forma corpórea como pomba. Então veio a voz do céu que disse: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. E o verbo, pode botar texto paralelo ali, João 1, desde o versículo 1 até o versículo 14. No princípio era o verbo é Deus, o verbo estava com Deus, nada do que foi feito sem ele, tudo foi feito por ele, né? E o verbo se fez carne. Qual o verbo? Façamos o homem a nossa imagem. Filho. Agora, bota botar texto paralelo também, Hebreus 1, versículos de 1 a 3. O filho é a expressão exata do ser do Pai. Olha só, irmãos, tudo como lá em Gênesis, irmão. Este é meu filho amado, em quem tenho o meu prazer. Prazer do quê? De ser pai. E antes da criação do mundo, Deus já sonhou conosco para sermos adotados como filhos, por meio do Filho Jesus Cristo. Oh, pode orar em língua, irmão. Não é proibido aqui, né? Manda chumbo, manda brasa. Isso não tem palavra para a gente escrever, tem que ter línguas do Espírito. Para magnificar esse Deus. Que Deus é esse que não desiste? Agora, irmão, segura na cadeira. Que agora vai dar um avião. Segura, aperta o cinto. Olha só. Esse é meu filho, em quem me agrado. 23. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade, quando começou o seu ministério. Vê que Jesus era filho amado, independente do ministério. Eu quero te dizer, meu irmão, que você é filho amado de Deus, não pelo que você faz, mas pelo que você é em Cristo Jesus. Que palavra, canta, pode bater palma mesmo. A paternidade de Deus não depende do que nós fazemos, mas do que nós somos em Cristo Jesus. Fala conosco, papai. Revela, papai. Aqui os três juntos, irmãos. O Filho sendo batizado, cumprindo toda a justiça. O Espírito na forma corpórea de uma pomba. E o Pai na voz audível. Como na criação façamos o homem à nossa imagem. Aqui está a imagem do Pai de novo. Quem vê a mim,
Vê o Pai, Jesus falou. Mas olha só, irmão. Então, versículo 23. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era, sublinhe, como se pensava, filho de um homem. Mas ele foi gerado pelo esperma do homem? Se ele fosse gerado pelo esperma de José, ele nasceria como filho do homem, filho do pecado, filho de Adão. Mas Deus pelo Espírito gerou na virgem. Mas para todo mundo ele era o filho de José. E aí continua, que era filho de Eli, filho de Matate. Pule comigo, vai virando. Versículo 31, filho de Meleá. Aí vamos lá, versículo 33, filho de Aminadab. Vai lá, 35, filho de Serugue. 37, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malael, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Esse é o Deus, esse é o Deus da Bíblia, meu irmão. Tikalamanai, Shema, Rabadai, Mandanamashoi, Cantarake, Chumande, Calabarai. A pergunta é: seus filhos vão ser filhos de Deus? Depende de quem? Do pai. Da mãe ser uma auxiliadora idônea, não uma acusadora idônea. Toma. Peguei forte com os homens, mas um pouco também com as mulheres. Não confunda auxiliadora idônea com acusadora idônea. Os filhos estão vendo Deus na sua vida? Estão vendo Jesus Cristo na vida de vocês como Filho de Deus? Pergunta, meu irmão, para si mesmo. Pergunta, minha irmã. Façam como eu fiz e a Beth. Quando nossos filhos tinham na faixa aí dos 4, 5 anos, até os 10, e até hoje. Começamos com eles quando eram criança, filho. Sentávamos na noite da família, um semicírculo. Eu sentava na frente de todos eles, da Beth e dos 4 filhos, e perguntava: filhos, o que o papai faz que entristece vocês? O que o papai faz que não é parecido com Jesus que eu prego, que vocês veem o papai pregando? Precisa ser macho, meu irmão, para fazer isso. E levar um caderno de 100 folhas daquele universitário. E anotar tudo que os filhos e a mulher vão falar. Tenha humildade. Deus dá graça aos humildes. Peça para ele, peça para sua esposa, meu irmão. Seja cabamacho. A ponto de ser humilde e de perguntar para ela: minha esposa, o que eu faço que te entristece? O que eu podia fazer para te fazer mais feliz? O que na minha vida não parece com Jesus? E você, minha irmã, faz essa pergunta para o seu cônjuge. Quem lhe conhece melhor? Será que são os pastores? Será que são os irmãos da igreja? Hã? É o nosso cônjuge, irmãos. São os nossos filhos. Se você é jovem e está na casa dos seus pais, pergunta para os seus pais. Irmãos, com Deus não se brinca. Não adianta estar ouvindo a palavra de culto em culto. E chega na hora, na sua família, você não corresponde ao plano eterno de Deus. Você não é um filho de Deus. Você não é a manifestação de Jesus Cristo, irmãos. Quantos gostam daquele versículo de Romanos 8, 28? Ai, que coisa linda, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todo mundo diz aleluia, aleluia, mas olha a sequência. Porque todos os que de antemão conheceu, olha já, criação, também os predestinou, olha só, plano eterno de Deus, para serem a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 1, 2, 3, yes! Você nunca vai reproduzir Deus, se primeiro você não for um verdadeiro Cristo Jesus. Você pode dizer como Paulo: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer para sua esposa, pergunta para ela, pergunta para os seus filhos,
Desafio, irmãos. Você já tem um pouco de entendimento, senta com eles. Nós vamos, provavelmente sábado à noite, a gente vai ministrar um pouco sobre filhos. Não brinca, irmãos. Não tem meio termo, ou tu vai multiplicar filho de Deus, nessa genealogia a partir de Jesus. Chega Adão, filho de Deus. Ou, meu irmão, você vai ter filho de Caim, filho do homem. Vai reproduzir o que você é, segundo a sua espécie. Que espécie de homem você é? Que espécie de mulher você é, irmão? Lá em casa, não estou falando aqui na igreja. Todo mundo entra aqui com a auréola, coisa mais lindinha. Mas lá em casa, chega até aqui, estacionamento aqui embaixo, brigando, discutindo. Mas daí chega na hora de entrar aqui no meio dos irmãos, abre o porta-luva, os dois depois de brigar, não, agora chega. Vamos parar de brigar, estamos chegando aqui na igreja. Aí tira do porta-luva aquela máscara de evangélico, né? De religioso. Entre os dois, bonitinho, de mão dada. Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, como é que vocês vão? As pessoas perguntam, bem, glória a Deus. Bem mal. Termina o culto, tira a máscara, bota no porta-luva e quebra pau de novo. Como é que os filhos vão ver Deus? Como é que os filhos vão ser reproduzidos à imagem de Cristo? Miserica do brother. Estão entendendo, irmãos? Quantos estão entendendo, queridos? Eu não leio. Gênesis 12. Gênesis 12. 1 a 3. Obrigado, Espírito Santo, está me dando graça. Gênesis 12, 1 a 3. Promessa de Deus ao nosso Pai. Quem é filho de Abraão? Quantos são filhos de Abraão aqui, nosso pai na fé? Olha só, irmãos. Nesse inteirinho, antes de Jesus vir, depois de toda essa decadência de Noé, a descendência de Noé, eu nem li a Gênesis 9, 1 e o 7, que de novo Deus diz para Noé, agora sejam férteis, Deus os abençoe e sejam férteis, multipliquem-se, enche a terra. Agora tem uma família de novo, como eu queria. Mas logo começou Canaã, sendo amaldiçoado, tudo começou de novo, as duas vertentes, filhos de Deus e filhos do homem, filhos de Deus e filhos do diabo, príncipe desse mundo. Mas aqui Gênesis 12, irmãos, então o Senhor disse a Abrão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo. Olha só, Efésios 3, 1. Aliás, 1, 3 a 6. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Qual bênção? Abençoarei os que te abençoarem. Olha, Deus só assumindo. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha só, sublimo, bota um asterisco. E por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. 1, 2, 3. Yes! De novo. Aqui começa a genealogia de Jesus. Jesus veio para quê, irmãos? Para formar um monte de igreja? Não, para abençoar e restaurar as famílias na terra. No propósito eterno do Pai. Homem e mulher, a imagem de Jesus. Na natureza de Deus, no Espírito de Deus, multiplicando filhos segundo a sua espécie. Qual é a sua opção, meu irmão? Sua família vai ser uma bênção? Pegue comigo Malaquias 2 agora. Malaquias 2, o último, pega Mateus 1, vira umas 2 ou 3 páginas. É o último profeta do Velho Testamento. Malaquias 2, fala da Malaquias, eu estou em Mateus 2, Malaquias 2, do versículo 10 ao 17, fala da infidelidade conjugal. Amanhã nós vamos entrar mais fundo nisso, só quero dar uma pincelada. Todos pegaram? Malaquias 2, do 10 ao 17,
Cuidado, irmãos. Cuidado que para Deus ainda o casamento é digno de honra. O leito conjugal conservado puro. Amanhã nós vamos entrar mais a fundo. E sábado de manhã, então, mais a fundo ainda. Não temos todos... Não, vamos pegar aqui direito, o 13 em diante. Olha só como começa o 10. Não temos todos o mesmo pai. Tá? E aí, passe por 13. 13. Malaquias 2:13. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor. Deus está falando para quem? Para o seu povo. Quantos aqui são povo de Deus? No Novo Testamento. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram, gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, e nem as aceita com prazer. E Deus diz, 14, e vocês ainda perguntam, por que Deus? Olha só, eu jejuo, eu estou no ministério, eu oro. Por quê? É porque o Senhor é testemunha, irmão, sublinha isso, irmãos. Entre você e a mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Amanhã nós vamos ver palavras no originais aqui, tá? Olha só, irmãos, como a fidelidade conjugal. Quem é testemunha de um casamento? Quem é testemunha de um casamento? Deus. Olha só. 13. Aliás, 15. Não foi o Senhor que os fez um só? Quando é que nós lemos isso? Quando é que nós lemos isso? Gênesis 2, 24. Princípio eterno, criacional de Deus. 15. Não foi o Senhor que os fez um só? Quando? Quando o homem penetra a mulher, aí há uma unidade. Em corpo e em espírito, irmãos, quando vi isso aqui no original, é o mesmo ruach da criação. É o mesmo Espírito que estava sobre a face do abismo, o mesmo Espírito que fez produzir todo o universo, o mesmo Espírito que Deus soprou no homem. Ele diz que o homem e a mulher agora unidos em casamento são um mesmo Espírito da criação. Meu Deus. Meu Deus. Que caia temor no nosso coração, irmãos. E ainda Deus pergunta, e por que um só? Olha, meu irmão, o final do 15. Porque ele desejava uma descendência consagrada, segundo a sua espécie. Essa palavra descendência, irmãos, quando fui ver no original, Elohim. Elohim é a palavra Deus, desde Gênesis 1:1. E o Espírito de Deus, o Espírito de Elohim. E aí toda a Bíblia vai falando Elohim, Elohim, Elohim. E aqui Deus está dizendo, a infidelidade conjugal, quebra da descendência desse casal, Elohim. Não vão se reproduzir Deus. Podia você citar 300 casos que vocês conhecem? Casais que se traem, se divorciam, se separam, onde é que caem os filhos? Na mão do inimigo de Deus. Casal que luta pela fidelidade conjugal, entendendo esse projeto de Deus. Não, nós estamos em Deus. Deus é testemunho do nosso casamento. Nós vamos construir a nossa casa sobre a rocha. O cabamacho, o cabeça, que cabeça significa fonte. O fonte que busca na fonte, cabeça Jesus Cristo, que buscou na fonte o Pai.
E esse fonte, Pai, manifestado no Filho Jesus, manifestado no Filho homem, você, marido, que se expressa essa fonte de Deus na vida da sua mulher, dos seus filhos, vai reproduzir o Pai, Elohim, o Deus da criação. Meu Deus. Deus os fez um só, em espírito e em corpo, em Ruach, o espírito que estava em toda a criação, e em corpo, quando Deus formou o homem, soprou o seu filho, a sua natureza, o seu espírito, para reproduzir filhos para Ele. Que talacacho barraca andalamadai. Portanto, final do versículo 15. Tenham cuidado, homens. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Por quê, Giovanni? Não sou eu. É Deus quem diz no versículo 16. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. O problema não é comigo. O problema é com o Deus Ruach da criação. Divórcio quebra a descendência. Som profundo, se você já foi divorciado, na ignorância, está num segundo relacionamento, arrependa-se, meu irmão. Se você, ninguém sabe, está sendo infiel à mulher da sua mocidade, eu quero te dizer, teus filhos estão caindo na mão do diabo. Você está quebrando a descendência de Elohim. Se você, minha irmã, está no Facebook ou no WhatsApp, tendo algum relacionamento extraconjugal, cuidado. Os filhos de vocês não vão ser filhos de Elohim. Não vão chorar depois e dizer, por que eu levava meu filho na igreja? Foi na escolinha e agora ele está nas drogas, está na promiscuidade. Cuidado. Vocês vão se multiplicar segundo a sua espécie. Ninguém sabe. O Deus da Bíblia, que é testemunha da aliança que vocês fizeram diante dele, ou não, cuidado. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor dos Exércitos. Isso aqui eu tenho tudo no original, amanhã nós vamos ver melhor. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. E também o homem que se cobre de violência. Aonde? Dentro de casa. O homem que é grosso como eu fui, o homem que é cavalo. Deus odeia, que fere sua esposa com palavra e se cobre, como se cobre de roupa, se cobre de violência, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, meus irmãos, tenham bom senso, não sejam infiéis. Agora o 17, irmãos, aí mata a pau. Olha o 17. Vocês têm cansado, Senhor, com suas palavras. Está falando para quem? Para o ímpio? Para Deus, para aqueles que são povo de Deus. Aí eles perguntam, como o temos cansado, Deus? Deus responde, não sou eu, irmãos. Quando dizem, todos os que fazem mal são bons aos olhos de Deus, e Ele se agrada dele, está falando do que aqui? Do que está falando aqui, irmãos? Que dizem que Deus que Deus aceita todos os que fazem mal, eles são bons aos olhos de Deus, e Ele se agrada deles. Está falando do que aqui, irmãos? Qual é o contexto? Infidelidade conjugal e divórcio. Vai dizer que Deus aceita? Vai dizer que Deus, que são bons aos olhos de Deus, Ele se agrada deles, irmãos? Me perdoe, na ignorância vai. Mas conhecendo a verdade, querendo adaptar a palavra, o plano de Deus, meu irmão, o Deus que eu conheço da Bíblia não muda. Quer Elohim? Seja fiel no seu casamento. Quer filhos de Deus, Elohim? Mantenham-se fiel à aliança de casamento de vocês. Querem Elohim? Nunca divórcio.
Se já houve, arrependam-se, confessem e deixem, e alcançarão misericórdia. E olha o que Deus termina dizendo no 17. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Pega comigo, irmãos, Hebreus 13, versículo 4. Hebreus 13, versículo 4. Hebreus 13, versículo 4. O casamento, essa palavra no original é gamos, é a grande festa de casamento, banquete de casamento, bodas, matrimônio. O casamento deve ser honrado por todos. Ei, psiu. Quantos recebem essa palavra? Não brinca com o casamento, cara. Solteiros, não brinquem de ficar, de namorar, não brinquem. Não brinquem. Honra é dar valor, atribuir peso. Casamento é coisa séria. 1, 2, 3. Yes! Casamento deve ser honrado por todos. E o leito conjugal, aqui é coitos, conservado puro. A relação sexual é para dentro do casamento. E aí diz, irmão, não sou eu, não batam em mim. Pois Deus julgará os imorais, os que fazem antes de casar, e os adúlteros, os que fazem fora do casamento. Deus julgará, e julgará no original, está aqui, 5. É crino, separar, colocar separadamente, ser chamado para juízo e decretar. Deus vai decretar. Fez antes de casar, não se arrependeu? Vai para o inferno. Está fazendo depois de casar? Você está maculando o teu leito. Você está estragando o projeto de Deus que deve ser honrado. O casamento é honrado. Vai para o inferno. Pelo menos é o que eu entendo. Se não houver arrependimento e mudança. Peguem agora a 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 4 e 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4 e depois o 8. Diz a palavra, não Giovanni. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, está falando para quem aqui? Para incrédulo ou para crente? Hã? Filhos ou netos, crentes ou incrédulos? Hein? Crentes, óbvio. Que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática. Como? Cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido dos seus pais e avós, pois isso agrada a... Qual é o primeiro mandamento com promessa? Honra teu pai e tua mãe. Primeiro mandamento com promessa, para que tu vivas bem e tenha longos dias sobre a terra, comece uma nova geração. Perdoa seus pais, honra eles. Agora o 8. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, a minha Bíblia diz, não sei o que diz a de vocês, esse tal que não cuida dos seus parentes, e sublinhem, especialmente da sua própria família, o marido cuida da mulher, a mulher do marido, os dois cuidam dos seus filhos, os filhos cuidam do pai. Quem não faz isso, a minha Bíblia diz que negou a fé, e é pior que um descrente, vai para o céu, vai ser arrebatado. Não, é filho de Deus, é filho do homem, filho do diabo. Não tem meio termo, irmão. Não se iludam. Não tem meio termo. Quantos querem viver com Deus no céu? Lá ele vai realizar o seu plano eterno. Qual? Ser pai. Está bem claro lá em Apocalipse 22. Nós seremos, ele será o nosso Deus, nosso pai. E nós seremos seu
Os filhos. Se para você família, casamento não tem valor, se você está se amoldando ao padrão desse mundo, meu irmão, é lamentável. Mas Deus te trouxe aqui nesse seminário. Talvez que você venha amanhã também. Porque amanhã nós vamos tratar de casamento em si. Agora nós estamos tratando de família. Há uma descendência, há um sonho de Deus para ser realizado através da sua vida, meu irmão. Ou você vai se multiplicar, segundo a sua espécie, homem decaído de Caim, filhos violentos, filhos da perversidade, ou você vai gerar, como Noé, filhos para Deus. Pegue Lucas 17 e finalizamos. Lucas 17. Obrigado, papai. Calabadasheke, turiki mandalai, chamamai, canta ladoi. Lucas 17, do versículos 26 até o 30. Para a gente entender o momento que nós estamos vivendo, irmãos. De que lado nós estamos? Para onde nós vamos? Em breve. Jesus falando sobre a sua volta, sobre o arrebatamento da igreja. Assim como foi nos dias de Noé. Você lembra que nós lemos lá? Também será nos dias do Filho do Homem. O que aconteceu no tempo de Noé? Será que está acontecendo hoje? Será que estamos vivenciando esses dias da volta de Jesus? 27. Pois o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Você lembra de Gênesis 6:2? Filhos de Deus viam que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si. Lembre-se que filho dos homens, filho de Caim, primeira poligamia. Acorda, igreja. O povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio. E o que diz na sua Bíblia? O que diz na sua Bíblia? Destruiu a todos. Sublinhe muito, irmão. Que lado tu está? Você honra o casamento? Teu leito conjugal é conservado puro? E o 28. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo. Olha só, irmãos. Plantando e construindo. 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma. Sodoma fala do que, irmãos? Se quiser botar texto paralelo aí, Gênesis 19, descreve Sodoma. Homossexualismo, perversidade sexual. Até que Ló. Aconteceu ao mesmo tempo no dia de Ló, o povo comeu. Mas no dia, 29, no dia em que Ló saiu de Sodoma, 29, choveu fogo e enxofre do céu e queridos, queridas, se você assiste novelas, se você está muito ligado na internet, cuidado. O que parecia antes um escândalo passa a ser aceitável. Daqui a pouco a gente está fazendo exatamente aquilo que um dia rejeitou. Cuidado. É normal mulher beijar mulher? É normal homem beijar homem? É normal? Para Deus muda? Agora, irmãos, olha só o 30. Acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. 1, 2, 3. Yes! Pergunto, se Jesus voltar agora, você vai ou você fica? Como é que está o teu relacionamento com a sua família? Como é que está o teu relacionamento conjugal? Irmãos, isso define a eternidade. Por quê? Porque Deus sonhou ser pai. Desde quando? Desde quando?
antes da criação do mundo. E Deus formou o homem, e do homem tirou a mulher, e os uniu de novo num só corpo pela relação sexual, para que da semente do homem, do esperma do homem, pelo sopro de vida, da divindade de Deus, que foi colocada nele, junto com o ovo da mulher, se multiplicassem filhos de Elohim. Faça assim com a sua mão. Diga: está nas minhas mãos a minha eternidade e a eternidade da minha família. Eu quero ser como Cristo, filho obediente, à imagem do Pai e do Filho, no poder de Ruach, o Espírito de Deus, da criação. Bota a mão no teu peito. Yeah. 1, 2, 3. Yes! Pai, está aqui uma igreja dizendo sim. Nós queremos formar uma geração de Noé. Levanta homens como Noé aqui. Homens como Enos. Como Enos, filho de Sete. Levanta aqui homens que andam contigo, homens que refletem a tua imagem, espelham a tua imagem, o teu caráter, manifestado no teu Filho Jesus Cristo. E agora no teu Filho Jesus Cristo nós podemos ser chamados filhos de Deus, que muito em breve vamos estar na casa do papai, porque Jesus nos garantiu em João 14, 1 a 3, na casa do papai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Mas se eu vou, e se eu for, eu vou preparar lugar para vocês com o papai, para que quando eu voltar, eu os levarei comigo, e vocês estarão onde eu estiver, junto com o papai. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, meu Pai, meu Deus. Sepalacatarabadai. Cheque, torre que mandai canta. Levanta aqui, Deus. Esse povo, Deus, que tem passado por muita tribulação nessa área, muitos conflitos, Deus, que essa palavra seja uma luz, lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Levanta aqui, exatamente aqui, Deus, uma igreja referencial de casais que têm fidelidade conjugal, que tem o seu leito conservado puro, gerações de Elohim, gerações de Deus, geração, descendência consagrada ao Deus da criação, ao Pai, desde antes da fundação do mundo. Eu profetizo aqui homens que se levantam como Noé, em nome de Jesus, homens que vão procurar a palavra, que vão estudar, que vão lá pegar materiais, que vão eles ter interesse em ter de Deus, para trazer Deus à sua vida, trazer Cristo Jesus à sua vida, na vida do seu casamento, na sua descendência. Deus, a fonte de Jesus Cristo, cabeça de Cristo é Deus, a fonte do homem é Cristo, cabeça de Cristo é o homem, a fonte da mulher e dos filhos é o homem. Shekalaba, da fonte de Deus e de Cristo Jesus está na mão dos homens. Kalabadai, Shemama, Katala, Torre.